E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para resolver a questão de número 109 com o tema isomeria, a questão da bilirrubina. É uma questão que na minha visão é uma questão polêmica. Na minha visão, pode existir ali algum erro no gabarito ou algum erro na interpretação. Vamos dar uma lida na questão e vem comigo até o final para você entender. A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal, que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, coloquei lua aqui, tá? Desculpa a digitação. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirrubina, que por ser mais solúvel em água, é excretado pela bile ou pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento. E aí você tem a bilirrubina, ela não é suficientemente excretada pelo recém-nascido, leva a um quadro de hiperbilirrubinemia, mas se você expõe o recém-nascido à luz, a bilirrubina é convertida em seu isômero lumirrubina, essa forma isomérica, que essa forma ela é excretada aqui na bile ou na urina. Agora vamos ver, né, o seguinte, na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero óptico, funcional, de cadeia, de posição e geométrico. Vamos lá. Isômeros ópticos. Vamos eliminar um por um. Eu preciso, para ter isomeria óptica, eu preciso ter carbono quiral e a diferença entre os isômeros tem que estar na quiralidade dos carbonos, tá? O carbono, né, o carbono assimétrico é o carbono que tem 4 ligantes distintos. Pode ser que a molécula tenha carbonos assimétricos, eu não conferi, mas olhando assim por cima, não tem carbono. Ah, não, tem um carbono assimétrico aqui na molécula. Aqui, olha. Não é assimétrico, porque. Ah, não, é assimétrico porque é um CH3 aqui, olha. É um CH3 aqui, um H, um C dupla O e um outro carbono daquele ciclo. Então, olha, apesar aqui, né, onde está a mãozinha, apesar de existir carbono quiral aqui, na bilirrubina não existe esse carbono quiral. E olha, para ser isômero óptico, eu teria que ter, por exemplo, a alteração da configuração desse CH3 com H. Tá? Então não é um caso de isomeria óptica. Beleza? Não é essa alternativa, não faz sentido. Vou analisar aqui o isômero geométrico. Depois vocês vão entender qual que é a lógica minha de fazer isso. Né? O isômero geométrico, pessoal, é aquela isomeria que acontece quando você tem as configurações cis e trans. Ele acontece geralmente quando a gente tem dupla ligação ou compostos cíclicos. Você geralmente analisa aqui, olha, a situação onde você tem, por exemplo, os isômeros trans, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o 1,2 de cloroeteno. Tá? Esse daqui seria um isômero trans, tá? Tá? Ou né? Naquele sistema EZ, e aqui um isômero cis, onde estão do mesmo lado em relação ao plano de referência, ou Z, né? Tá? O plano de referência a gente tem que fazer ele passando por cima da dupla ligação. Aqui, entre as duas moléculas, você percebe que elas são muito parecidas. A grande diferença foi a ruptura dessa parte aqui da molécula, ao passar da bilirrubina, a formação desse ciclo, na verdade, na passagem da bilirrubina para a lumirrubina. Você fechou um ciclo ali, esse carbono aqui, olha, você simplesmente reorganizou aqui na forma, aqui para baixo, tá? Então, não é um isômero geométrico, não é um isômero de posição. O isômero de posição ele acontece, por exemplo, quando você tem variação na posição de grupos funcionais, né? Isso daqui seria um isômero de posição. Não é o caso aqui, é uma molécula bastante complexa. E aí a gente fica na dúvida, é um isômero de cadeia ou é um isômero de função? Muita gente mesmo, vai marcar que é isômero de cadeia. Eu acho que até o próprio Enem, inclusive, coloca que essa é a resposta. Porque aqui eu tenho
né, uma parte da cadeia aberta e uma parte da cadeia fechada. Então, todo mundo fala que faria sentido falar que aqui é aberto e aqui é fechado, então, poxa, isômero de cadeia. Tá? Mesmo que as outras partes da cadeia tenham diferença, sejam similares, né? O que faz aqui, né, com que essa parte da cadeia seja fechada em relação a essa, daria aqui a ideia que fosse isômero de cadeia. Porém, a gente tem uma diferença muito sutil aqui nessas duas moléculas. E essa diferença, eu vou colocá-la aqui de vermelho e ampliar para vocês, ela está nesses nitrogênios aqui. Aqui, na bilirrubina, eu tenho uma amina, tá certo? Uma amina, pessoal, ela acontece quando você tem nitrogênio ligado a carbonos, tá? E esse nitrogênio ele vai estar saturado, comparando ali com o conceito ali na ligação entre carbonos. Ele só vai fazer ligações simples. Quando o nitrogênio faz ligações duplas, a gente não tem mais a amina, segundo a IUPAC. Isso daqui é o que a gente chama de imina. E ainda existe a possibilidade, por exemplo, de você ter enaminas, que é quando você tem nitrogênios ligados a carbonos insaturados. Tá? Isso pode acontecer. Aqui, no caso, é uma imina. Então, houve mudança na função dos compostos. Se fosse, por exemplo, entre álcool, né, e enol, por exemplo aqui, olha, aqui é um álcool, aqui é um enol. Muita gente pode falar, é uma isomeria de posição, mas não é. É uma isomeria de função. Se todo mundo concorda que entre álcool e enol, por exemplo, ali, esse daqui é o but 2-en, né? Um ol. E aqui, olha, é o but 2-en, 2-ol. Tá vendo? Né? Os dois aparentemente são butenol, só que este é um enol e este é um álcool. Repara que o nome é inclusive muito parecido. Eles são de funções diferentes, então são isômeros de função. Aqui é uma amina e aqui é uma imina, então são funções diferentes. Então seria, né, um isômero funcional. Qual que é o problema dessa questão? Imina não está na matriz de conteúdo do Enem. O estudante que se utilizou do edital para estudar, o edital que é a ferramenta legal que apresenta todos os conteúdos para o Enem, ele não tem condição de responder essa questão. Ele vai marcar a isomeria de cadeia. Então, se o gabarito oficial do Enem considerar que a função imina, né, é uma função separada de amina e a isomeria é funcional, o gabarito vai estar correto, mas ele vai estar prejudicando o estudante que se baseou no edital. Se o Enem falar que é uma isomeria de cadeia, quando na verdade é uma isomeria de funcional, ele vai favorecer os estudantes que entenderam toda a lógica, que não conhecem a função imina, que não sabem dessa diferença e vão marcar a isomeria de cadeia, mas em compensação ele vai estar colocando um gabarito que é incorreto. Então, na minha visão, essa daqui é uma questão mal formulada. Isso já aconteceu em outras provas, não é nenhuma novidade aparecer questões mal formuladas no Enem. E aí você vai me perguntar, professor, eu marco qual? Funcional ou de cadeia? Ou vai no cara e coroa, né, entre B e C, né, ou vai no que você acha que o Enem vai considerar. Eu, Lucas, se eu estivesse na prova, eu marcaria isomeria de cadeia, por estar apoiado na matriz de conteúdos, mesmo sabendo que isso vai contra o senso químico. Tá? Eu iria me apoiar na matriz de conteúdos que o Enem fornece. Se ele não fala da existência de função imina, eu não vou colocar que ela existe. Perfeita essa ideia, pessoal? Então, olha, essa daqui é uma questão polêmica, mal formulada, mas que eu, Lucas, marcaria C, quando na verdade existiria a opção de marcar a letra B. Beleza? Só isso daí já vale, né, a inscrição aí no canal, o joinha no vídeo e vale você me seguir lá no Instagram, @bisudaquimica. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos vocês e obrigado aí por acompanhar essa resolução. Esse daqui eu acho que é o último vídeo que eu estou postando, tá? Então, se você está gostando, vou deixar lá no meu canal de maneira organizada a playlist com todas as provas resolvidas. Para quem está estudando para o Enem 2022, me segue lá no Instagram que vai ter muita coisa boa. E aproveita para estudar usando as provas de outros anos, que tem aí, olha, Enem 2020, Enem 2019, 2018. Procura aí no canal que tem tudo, tem bastante coisa mesmo. Beleza?
Um grande abraço para todos vocês e valeu, tchau, tchau.